vai quebrar o acordo de paz pela pressão que vai ser dada. E este homem, pelo que a Bíblia nos dá a entender, ele sofrerá numa guerra a tal ponto de perder a saúde e de ser ferido com ferida de morte e de não ter mais condições físicas para continuar liderando o planeta. É aí nesse contexto, Apocalipse capítulo 13, versículo 11, esse ser diabólico que vai sair da terra, ele vai dar poder, ele vai enaltecer a primeira besta. Ele é chamado de segunda besta. Ele é político. Ele vai dar nome à primeira besta. Ele tem chifres como um cordeirinho. Olha a visão que João tem. Ele tem chifres assim como um cordeirozinho pequeno, mas quando ele abre a boca, ele brama como um dragão. Apocalipse capítulo 13, versículo 11. Igreja, lê aí no 3. 1, 2, 3. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como um dragão. Menino, ele é bom demais. Parece um cordeiro. Cordeiro novo, correguinho. Não é bonito? Não é fofo? Todo mundo gosta? Pois é este ser político que vai ser levantado como um cordeiro. Ele vai babar a primeira besta, o primeiro anticristo. Só que quando ele abrir a boca, ele vai ser mais feroz do que a primeira besta. Porque a primeira besta tem carisma. A primeira besta tem nome. A primeira besta tem aplauso. Para ele conseguir liderar, ele vai precisar do apoio da primeira besta, do nome da primeira besta, do carisma da primeira besta, porque a primeira besta é maior do que ele. Essa besta aqui é um líder político, não é um bicho não, viu, irmãos? Besta é só uma representação para o anticristo. E a Bíblia diz que ele falava como um dragão. Olha o que é que ele recebe. Ele recebe a bênção do dragão. Ele recebe mais poder de Satanás. Ele, Satanás, é quem vai estar operando. O diabo é quem vai estar dando poder a ele, porque o primeiro anticristo foi derrotado, ficou chagado com a doença que quase morreu, chagado de morte, mas não morreu. Esse homem, ele vai promover um culto ao anticristo número 1. Ele vai promover um culto à primeira besta. Ele vai quebrar um acordo de paz com Israel. Israel não vai aceitar este culto. Israel não vai aceitar adorar este homem. Israel não quer acordo, o acordo vai ser quebrado e o caldo vai engrossar para Israel. Foi-se interpretado que a grande tribulação era 7 anos de paz e 7 anos de bênção. Negativo, pensamento errado. Depois que a igreja for arrebatada, o pau vai quebrar nessa terra, porque são dias da ira de Deus. Somente para Israel vai ter uma ilusão. Veja o que está escrito em Apocalipse, capítulo 13, versículo 12. Toda a igreja lendo no 3. 1, 2, 3. E exerce todo o poder da primeira vez na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira vez, cuja chaga mortal sobre a terra. Veja que esse líder está se apoiando, está surfando na publicidade e no carisma da primeira besta. Este segundo homem, esse homem, ele vai ser diferenciado. Tudo indica que ele vai ser ou um judeu ou um árabe. Esse homem vai ser conhecedor, mas cheio do cão nos coros. A Bíblia diz que ele vai ter poderes sobrenaturais para fazer fogo descer do céu. Porque em paralelo às duas bestas, os dois anticristos estão operando, Deus levantou 2 homens de raça para confrontar os 2 anticristos. Esses 2 homens de raça, eles vão ter uma multidão de pregadores que o evangelho vai ser pregado. Tem nações que vão estar do lado de Deus. Haverá um grande avivamento e esses cristãos,
a Bíblia diz que o anticristo, a besta, vai fazer guerra contra eles, vai vencer eles. Eu só vou tratar disso na próxima doutrina, das duas testemunhas, irmão. Tratar deles só na próxima doutrina. Mas voltando para cá, Apocalipse 13, 13. Vai, José, no 3. 1, 2 e 3. Elias fazia grandes sinais, sim ou não? Moisés fazia grandes sinais, sim ou não? Vamos para cá. A igreja faz grandes sinais. Faz ou não faz? O Lucas está vivo? Glória a Deus. O Panchico não está vivo? Glória a Deus. Quantas pessoas foram curadas de câncer aqui na igreja? E a igreja viu o Deus vivo dando vida aos homens nessa terra. Esse cão lá no inferno vai fazer sinais, vai iludir com os sinais dele, vai enganar. Viu? Eu tenho uma referência bíblica de que anjo cura. Daniel, quando teve uma visão de um anjo, lá no capítulo 7, né? Ele caiu morto, pelo amor de Deus do céu, eu não aguento. Aí o anjo foi lá, tocou em Daniel. Aí Daniel disse que naquela hora a esposa dele ele se recobrou e passou a ouvir o recado do anjo. O anjo tem nome, é o Gabriel. Voltando para cá, o poder da segunda besta é tão grande que ela dá fôlego, ela inventa uma imagem da primeira besta. Ela inventa uma imagem da primeira besta, dá fôlego de vida a esta imagem e faz esta imagem falar e fazer atrocidades. É possível que essa imagem seja um parente da primeira besta, um filho, ou alguém dessa natureza. É possível que a imagem da besta seja um líder militar. É provável que também seja algo fenomenal e a ciência vai revelar. Também é possível que sejam hologramas, eu não sei, mas que há de aparecer uma imagem. E esse segundo anticristo vai ser terrorista. Apocalipse capítulo 13, versículo 15, no 3. 1, 2, 3. É a segunda besta quem vai colocar os 666 em todos aqueles cujos nomes não estarão escritos no livro da vida. É a segunda vez que coloca a marca na mão direita e na testa. Veja a peculiaridade aqui. Presta atenção, a peculiaridade. Presta atenção. Sempre Satanás vai se opor a Deus, pois ele literalmente é o espírito do anticristo. Atenção, irmãos. Satanás vai imitar Deus. Ele não vai imitar Deus no sentido de bondade, que Deus é bom, não. Ele vai ser paralelo, vai ser a paródia, vai ser a falsificação. É a besta que tem só aparência, mas é o dragão puro. Quer ver? Quem quer ver isso aí na Bíblia? Como ele é imitador de Deus, como ele insulta Deus. Jesus é o cordeiro que se assenta no trono e estava degolado, mas permaneceu vivo. Logo no início, João tem uma visão. Apocalipse capítulo 5, versículo 6. João dizia: olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre eles um cordeiro, como que havia sido morto, em outras versões degolado, e ele tinha 7 pontas, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados para toda a terra. Aqui na linguagem de João, é que o cordeiro tem 7 olhos, que dá referência à onisciência de Deus, os 7 Espíritos, que dá referência ao poderio de Deus. Na tipologia, as 7 igrejas da Ásia, os 7 pastores da Ásia.
Os irmãos estão entendendo aí? Então Jesus estava como que degolado, mas está vivo. Apocalipse capítulo 13, versículo 3. Veja a imitação. Veja o diabo tentando imitar Jesus. E vi uma besta, de cuja cabeça fora ferida de morte, e a sua chaga mortal fora curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Veja aí Satanás imitando a Jesus. Uma outra imitação falsa. Assim como Jesus venceu e está sentado no trono do Pai, no trono de Deus, segundo a Tessalonicenses capítulo 2, Paulo não conheceu as cartas de João. Segundo a Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou que adora, de sorte que ele se assentará como Deus no templo de Deus, querendo ser Deus. Aleluia! Glória a Deus! Veja que no livro do Apocalipse, Deus manda 3 anjos sobre a terra, anunciando o evangelho da paz nos 4 cantos da terra. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. Vem aí, igreja, no 3. 1, 2, 3. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para proclamar aos caídos sobre a terra, e a toda a nação, e tribos, e línguas e povos. Eram 3 anjos voando sobre todas as nações, tribo, língua e povo. Mas voando para quê? Ao mistério. Versículo seguinte, que é o 7. Dizendo em grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória. Por quê, igreja? Porque entrarão agora os seus juízos, e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Isso aqui vai ser no final da grande tribulação. O juízo de Deus. Era uma batalha, né? Que o anjo estava dizendo. Veja 3 espíritos imundos que são enviados sobre toda a terra para juntar os homens em uma guerra espiritual, épica, uma odisseia, uma guerra espiritual e uma guerra física, a tentativa de aniquilar, de varrer Israel da face da terra. Apocalipse capítulo 16, versículo 13 e 14. Deus mandou 3 anjos. Veja quem Satanás manda. Versículo 13. Igreja, 1, 2, 3. Da boca do dragão, da boca da besta, da boca dos falsos profetas, e saíram 3 espíritos imundos, semelhantes a mãos. Verso 14. Porque são espíritos de terror, que fazem prodígios, os quais rolam encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia, Deus Todo-Poderoso. 3 anjos com advertências, 3 espíritos imundos chamando para a batalha. Veja a marca de Deus. Ainda hoje tem um toque de acolhimento de Israel, onde os judeus querem trazer volta todos os israelitas que estão espalhados na face da terra para terem a sua cidadania israelense de volta. Inclusive, no documentário, todos os homens ou mulheres que têm o sobrenome Oliveira, Pereira, Barreira, Carneiro, Silva, podem ter algum tipo de descendência judaica como descendente legítimo de Abraão, porque são sobrenomes israelitas. E no livro do Apocalipse, capítulo 7, versículo 1 ao 4, haverá um toque de acolhimento. E a Bíblia diz que 144 mil judeus que estão espalhados em toda a terra se reunirão, 12 mil de cada tribo. E a Bíblia diz que Deus colocará o seu selo
na sua mão e a sua marca na sua testa. Quer ver isso que está na Bíblia? Veja aí, ó, Apocalipse capítulo 7, do versículo 1 ao 4. Irmão, vocês estão entendendo a doutrina? Verso 1, 2 e 3. Vou abrir um parênteses. Tem seres espirituais que controlam os ventos aí, viu? Tem seres com ministérios dados por Deus para equilibrar as bênçãos do Senhor sobre essa terra. A Bíblia diz que eles segurarão os 4 cantos, os 4 ventos dessa terra. Verso 2: e vi outro anjo subir da banda do nascente, que tinha o selo do Deus vivo. Esse anjo tinha o que, igreja? Diga aí, tinha o quê? E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, versículo 3: não danifiques a terra, nem o mar, nem a árvore, até que hajamos assinalado na testa os servos do Deus, do nosso Deus. Versículo 4: e ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Eles estavam assinalados aonde? Onde é que estava o selo? Na testa e na mão. Aí na Bíblia. Veja, está escrito em Apocalipse capítulo 13, versículo 15 ao 18. Eu vou ler o 15, aí você lê o 16 ao 15. E foi-lhe concedido, quem? O dragão, né? A besta, a segunda besta. E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e que fossem mortos todos os que não adoraram a imagem da besta. Verso 16. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. A marca da besta é uma falsificação ao selo de Deus. O que marca a marca da besta é a falsificação. Essa falsificação pode ser a palavra de Deus, pode ser um ensinamento contra Deus, mas a Bíblia diz que literalmente será uma marca. Se você abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4 em diante, olha o que é que se ensinava através de Mesuzá para Israel, do 4 ao 9, diz assim, preste atenção, igreja: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Verso 5: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu poder, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas farás assentado em tua casa, falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te, que é a lei de Deus, é a palavra, né? Versículo 8: e também as atarás por sinal na tua mão. Onde é que tem que atar a palavra? Aonde? E te serão por testeira entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais das tábuas do teu coração. Depois daqui os judeus pegaram, e essa palavra em hebraico significa tefilim, que em latim, filatéria. Preste atenção. Tanto os tefilins como filatéria é a mesma coisa. E ali estão os 10 mandamentos.
Ali estão as ordenanças das bênçãos de Deus. Ali estão as leis da mão do Senhor sobre a vida de Israel. Eles colocam essa lei, uma caixinha desse tamanho, e colocam como testeira, em forma de gigolé. E aquele filactéria desce, a tirinha das leis, ele enrola no braço até o centro da sua mão. Ali é a lei do Senhor. Os judeus ainda hoje estão diante dos muros se lamentando, com o seu quebro, com o seu filactério, que está contida as leis do Senhor, estão servindo a Deus. A falsificação de Satanás é esta: ele vai blasfemar contra a lei de Deus e contra tudo aquilo que Deus estabeleceu para os homens. Eu não sei literalmente dizer para você o que será esta marca da besta, mas eu garanto para você pela Escritura que vai ser algo que vai estar testeado, marcado na testa e na mão. Irmão, vocês estão entendendo? Se você quiser experimentar em tempo real, faça de tudo para não ser arrebatado. A Escritura fala da terrível consequência das pessoas que vão receber os 666. Quem quer saber das terríveis consequências? Apocalipse 14, versículo 9 e 10. 1, 2, 3. Eu vou terminar. 1, 2, 3. Vai, igreja, lê. Verso 10. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoraram a besta e a sua imagem, e aquele que recebe o sinal do seu nome. Enquanto tudo isso está acontecendo aqui na terra, a igreja está sendo galardoada na Santa Ceia das bodas do Cordeiro no céu. Aleluia! Pastor, e aqueles que não receberam o nome da besta, que fizeram guerra contra a besta, que estão guerreando? Não quero não. Eu não quero o número da besta. Quem é que não quer o número da besta? Levanta a mão aí. Quem é que vai ser arrebatado aí? O cão fica louco quando escuta esse tipo de sermão. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. A Bíblia diz que quem não quiser o número da besta vai ser perseguido, vai ser morto por declarar o seu amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Isso vai se cumprir na vida daqueles que não forem arrebatados. 1, 2, 3. Você vai ouvir aqui é para você estar dando glória a Deus, até não querer mais. Preste atenção. Veja a exegese do texto. Eu faço questão de usar hermenêutica e exegese nesse versículo. E vi, né? Verso 4. Apocalipse 20, versículo 4. João está dizendo, e vi, e assentaram-se, plural, sobre eles, aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Quem são estes que sentaram em muitos tronos e receberam poder para julgar?
6, versículo 2 e versículo 3. A igreja aqui já foi arrebatada, viu, irmãos? E está se assentando nos tronos para julgar. Veja só, versículo 2: não sabeis vós que os santos hão de julgar este mundo? Se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventuras indignos de julgar coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertinentes a este mundo? Aí eu volto para Apocalipse capítulo 20, versículo 4. João diz: eu vi tronos. Ele não está vendo anjos aqui não, irmãos. Ele não está vendo os anciãos não, porque nunca Jesus disse que um anjo ia vencer, e depois que vencer ia se assentar do seu lado no trono, como ele venceu e se assentou no trono ao lado de Deus. Mas ele disse isso para a igreja, e João está dizendo, versículo 4: vi tronos, e assentaram-se sobre estes tronos, aqueles que estão me ouvindo aqui agora, a quem foi dado poder de julgar. Aí ele disse: e eu vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra, que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e nem receberam o sinal na testa nem na mão. Quem é que está julgando esses crentes aí? Quem é que está fazendo seleção para entrar no milênio junto com Jesus? É a igreja que já passou pelo arrebatamento, que já passou pelo tribunal de Cristo, que já passou pelas bodas do Cordeiro. E se eu fosse você, eu dava glória a Deus. Aleluia. A boa notícia é que os que não receberem os 666 receberão salvação, vida eterna, e entrarão no milênio. Aleluia. Porque a igreja, o sinal da igreja, da virgem, da noiva, da que tem a lamparina, da que é guiada, da igreja obediente, da igreja que rejeitou o pecado, que agora está enfrentando o diabo, o Satanás, o sistema do anticristo. Essa igreja vai ser arrebatada. Queria confrontar agora, que o tempo acabou. Pós-tribulacionismo é uma heresia, porque se a igreja for arrebatada depois da grande tribulação vem o milênio, e a igreja vai receber tribunal aonde? E a igreja vai ser aonde? Heresia pós-tribulacionismo. Mesotribulacionismo também é heresia, porque se a igreja for arrebatada no meio da grande tribulação, como é que essa igreja vai julgar a Israel? A igreja, ela vai ser arrebatada antes da grande tribulação, e Jesus deixou o sinal. Qual foi o sinal? Lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló recebeu salvação, a mulher de Ló foi arrancada de Sodoma e Gomorra, mas ela resolveu olhar para trás. Ela foi morta, destruída como estátua de sal. Mas Ló e as suas filhas, eles foram livrados da grande destruição que aconteceu naqueles dias. Você quer mais uma evidência? Aleluia! Quem foi que viu Noé entrar dentro da arca? Quem foi que viu os animais entrar dentro da arca? Quem foi que viu? Ninguém viu, irmãos. Foi um milagre. Um milagre. Quem foi que fechou a porta da arca? Noé. Ele não foi livrado no dilúvio. Ele foi livrado do dilúvio. Noé não experimentou a tribulação porque estava dentro da arca. Ele não experimentou a tribulação do frio e do afogamento. A arca estava sobre as águas, e Jesus disse: assim como foram nos dias de Noé, onde comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Então Deus fechou a porta e veio as águas. Noé estava sobre as águas. A tribulação é o dia do juízo. A igreja não vai estar na tribulação, a igreja estará nos céus sobre a tribulação. Deus livrará aqueles que passarão pelas águas. Alguém acredita
o mundo não vai ver o arrebatamento da igreja. Eu acredito também que o mundo não vai ver o arrebatamento da igreja. Assim como o mundo não viu Noé entrando na arca, assim como o mundo não viu nenhum pecador, nenhum ímpio viu Jesus sendo ressuscitado, assim como nenhum mortal, nenhum barro viu quando Deus falou: este é meu filho amado em quem me comprazo. Também como não viram Jesus indo assunto aos céus, esse negócio só quem viu foi crente, esse negócio só quem viu foi a fé, esse negócio só quem viu foram os escolhidos, esse negócio só quem viu foram os eleitos, esse negócio foi revelado, os segredos eternos para os pequenininhos de Jesus, e assim também será o arrebatamento. O pecador não vai ver, o pecador vai perceber, mas a igreja vai ver a igreja escutando o suar da trombeta. Você vai ver o seu corpo sendo glorificado, você vai ver você subindo nos ares, você vai ver Jesus face a face. O mundo não vai ver não, o mundo vai perceber. Todo mundo como um relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem. Aleluia. O mundo vai ver a igreja sendo arrebatada no aspecto de que o Itamar vai subir, o Ladilson vai subir, o Aparecido vai subir, o Mateus vai subir, a igreja vai subir. Eles vão sentir falta de um gigantesco número de pessoas que subiram. Todo olho verá isto. Verá no sentido de quê? De que vão contar a história, de que viram, eles existiram, eles estavam aqui no nosso meio, eles pregaram o evangelho e já não estão nesta terra. Tem alguém que tem força para dar glória a Deus aí, crente? A igreja não será guardada na hora da grande tribulação. A igreja será arrebatada da grande tribulação. Quem vai se converter na grande tribulação é a extensão da graça, chamando os fiéis da terra. O número dos que vão se arrepender. Aí alguns camaradas que são adeptos do método tribulacionismo, eles entendem de maneira correta que os fiéis da terra ali, eles serão fragmentos da igreja, mas a igreja guardada, a igreja lavada, a igreja purificada, a igreja que já passou pelo tribunal, a igreja que vai receber uma coroa diferenciada a outra. É um mistério que um dia vai ser revelado. O que interessa é que nós vamos subir. Quem tem convicção que vai subir? Quando Jesus voltar na segunda vinda, depois da grande tribulação, a sua segunda vinda, nosso Senhor vai derrotar o anticristo. A ira é tão grande que é este anticristo que vai inaugurar o lago de fogo e enxofre. Eles tentarão varrer Israel da terra, mas sopro da sua boca para ser morto. Quando é isso, pastor? Depois da grande tribulação. E a igreja vai estar julgando os fiéis da terra. A igreja vai estar julgando aqueles que estão debaixo do trono de Deus, do altar do Senhor. Que a igreja, em outro momento, estava no paraíso, em outro momento, estava no céu. E o céu é tão limitado que, quando chega o milênio, nós não encontramos mais nenhuma referência bíblica falando de céu nem de paraíso. Nós vamos ver o milênio, depois o juízo do trono branco, e depois novo céu e nova terra. Quem está entendendo, diga amém. Vocês estão entendendo mesmo? Guarda essa palavra no seu coração, para você ser mais fiel. Guarde essa palavra lá no seu coração. Não tem vontade de pecar Deus, no inferno, no céu. Eu vou virar o cano aqui, mas não. Não vire santo, não. Eu vou me concentrar mais. Eu vou pregar o evangelho. Aleluia. Deus abençoe a todos vocês. Deus